Alô? Saudações, aventureiros! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Portal de Arvandora. Eu sou o Luiz e vamos dar continuidade a mais um vídeo aqui Aprendendo RPG Storyteller World of Darkness, né? Ou, como muitos preferem aí para ficar mais fácil, Vampiro à Máscara. Estamos quase terminando aí a parte de construção de personagens e hoje vamos aí, deixa eu Estamos quase terminando a parte aí de construção de personagens e hoje vamos aí para willpower, né, que seria a força de vontade, né? Esse daí que é praticamente um dos atributos, uma das características, né? Não confundir com os atributos lá em cima, mas seria uma das características, um dos pontos aqui da ficha mais importantes. Eu diria até que um dos pontos centrais aí. Para quem conhece Storyteller, sabe que força de vontade é, vamos dizer assim, a característica mais importante aí no ato da construção de teu personagem, certo? Ela é utilizada para muitas coisas, né? Muitas magias, muitas habilidades dependem da força de vontade e também tanto para você resistir naquele efeito, quanto para você, vamos dizer assim, causar, né? E não só na parte sobrenatural, como também muitas vezes em coisas ali do dia a dia, você também vai precisar ali de willpower, né? De força de vontade, certo? Então, como a gente está falando aí na criação de personagem, eu não vou colocar, pelo menos não nesse ponto aqui, aquele rodapé, porque você não vai utilizar aquele rodapé para criar, para preencher aí o seu willpower, pelo menos dependendo aí da criatura sobrenatural que você está jogando, né? Vai depender, vamos dizer assim, cada criatura sobrenatural tem a sua própria forma de preencher ali o seu willpower, né? A sua força de vontade. E ela varia muito, peraí. Então, falando aqui rapidamente, só para vocês terem uma boa noção, por exemplo, no caso de Vampiro à Máscara, vindo aqui para a ficha, a gente tem essa partezinha aqui, ó, que é consciência, autocontrole e coragem. Ou dependendo se você seguir alguma outra trilha que não for a trilha da humanidade, você vai ter convicção, instintos e coragem. Você tem ali 7 pontos para você distribuir aqui, né? E ao final dessa distribuição, o tanto de coragem que você tem vai ser a sua força de vontade inicial. Então tá aqui no rodapé para vocês verem a quantidade de pontos que você tem aí para distribuir nessas virtudes, certo? Na segunda edição você tinha 10 pontos, mas você não começava com esse um pontinho inicial aqui, né? No Vampiro terceira edição eles colocaram um pontinho em cada. Em compensação, você tem agora 7 pontos, 7 mais 3, 10, né? Que é uma forma deles dizerem que obrigatoriamente você vai ter que ter um pontinho em cada, no mínimo, certo? Então você soma a sua consciência, seu autocontrole, você vai ter aí ao nível de humanidade. Ou se você estiver seguindo uma outra trilha diferente, vai ser sua convicção mais instintos. Mas o objetivo aqui não é a gente ver sobre humanidade, a gente vai ver mais especificamente quando estiver abordando ali em Vampiro. Nosso objetivo aqui é a força de vontade. Então você vai pegar a quantidade de coragem e aí a quantidade de coragem que você tem aqui é a quantidade de força de vontade inicial. Isso se você estiver jogando Vampiro. Se você estiver jogando Lobisomem ou Apocalipse, a quantidade de força de vontade inicial do teu personagem vai depender da tribo que você escolheu, né? Eu não vou saber de cabeça o quanto de força de vontade tem em cada tribo, mas eu posso dizer para vocês que a esmagadora maioria são 4 pontos iniciais. Existem algumas tribos que são 3, existem algumas tribos que são 5, mas no geral a maioria são 4 pontos. E se você estiver jogando Mago à Ascensão, já posso dizer para vocês que a força de vontade inicial é fixa, é 5 independentemente. Tá jogando de Mago, você já tem 5 pontos de força de vontade de cara, né? E é isso que começa.
E daí, como nós já vimos mais para frente, né? Quando você terminou de fazer o seu personagem, você tem aqueles 15 pontos de bônus, que é para você fazer os retoques finais no seu personagem, e você pode gastar alguns desses pontos de bônus para aumentar a sua força de vontade. E aí, mais uma vez, você vai ter direito a um ponto de bônus para cada ponto de força de vontade que você ter direito não, desculpa, você vai poder gastar uma proporção aí de um ponto de bônus para cada ponto de força de vontade que você estiver aumentando ali na sua ficha, certo? Então vamos dizer que você tem um personagem com força de vontade 4. Você quer que ao final ele fique com força de vontade 7, você vai gastar 3 pontinhos de bônus ali para aumentar o atributo ali, você vai gastar 3 pontinhos de bônus ali para aumentar a força de vontade do seu personagem de 4 para 7. Falando rapidamente aqui sobre como funciona a questão aí da força de vontade, é uma das características mais importantes que existem. Por quê? Porque, primeiramente, se você reparar bem aqui, você tem as bolinhas que indicam os níveis aí de força de vontade do teu personagem e você tem os quadradinhos. Deixa eu abrir aqui para vocês a ficha, como é que eu posso dizer, preenchível para ajudar vocês, né? Hum, deixa eu ver aqui. Pronto, pessoal. Essa aqui é a ficha preenchível que nós estávamos utilizando até agora para demonstrar para vocês. E como vocês verem, e como vocês podem ver, eu já preenchi aqui 6 pontinhos, 7 pontinhos aqui de força de vontade. Então, nosso personagem hipotético, ele está com 7 de força de vontade, certo? Então, cada vez que eu precisar gastar um ponto de força de vontade, eu vou utilizar esse quadradinho aqui embaixo, ó. Gastei um ponto, gastei 2, 3, até você gastar todos os pontos, né, de trás para frente, né? Esses 3 pontinhos aqui que vocês estão vendo, eles não podem ser gastos porque a tua força de vontade máxima é 7. Então não tem como você gastar um oitavo ponto, né? É essa a lógica aqui por trás dessa partezinha aqui da ficha, certo? E como é que funciona a força de vontade? Existem N usos da força de vontade, e eu vou dizer alguns exemplos aqui para vocês, né? Primeiramente, gastando, como vocês podem ver, né? Vocês podem gastar pontos de força de vontade em algumas características, em algumas situações específicas. Uma que é muito clássica é toda vez que você for fazer um teste, você pode comunicar ao mestre que você deseja gastar um ponto de força de vontade naquele teste. Né? Mais para frente, nos vídeos futuros do portal de Arvandora, eu vou ensinar para vocês como funcionam os testes no sistema Storyteller Vampira Máscara, mas se você quiser ter um sucesso automático naquele teste, basta você gastar um ponto de força de vontade, e aí você começa aquele teste já com um sucesso, certo? Para quem não sabe, no sistema Storyteller, ele funciona por sucessos e fracassos. Você rola um número X de dados, que mais para frente eu vou ensinar para vocês como é que funciona, e aí você vai ter sucessos e fracassos. Os fracassos, eles não anulam os sucessos, mas se você tiver falhas críticas, essas falhas críticas, elas podem anular sucessos. Vamos dizer que você rolou 10 dados, você teve 4 sucessos e 4 falhas críticas, elas vão se anular mutuamente e você vai ter 0 sucessos. Ou se você tiver 5 falhas críticas, você vai passar a ter uma falha crítica e o resultado final do teste é falha crítica, né? Eu não vou me aprofundar nisso porque vai ter vídeos específicos
explicando como é que funcionam os testes. Mas se você quiser começar um teste já com um sucesso automático, você pode gastar um ponto de força de vontade, comunicar ao mestre que você está fazendo isso, e aí você já começa aquele teste tendo já um sucesso automaticamente, né? É claro, existem alguns mestres que gostam de pegar muito no pé, dizendo assim que para que você tenha o direito de gastar a força de vontade, você tem que demonstrar que você quer muito fazer aquilo, né? Que é você está utilizando a sua força de vontade. Outros mestres consideram que só o simples fato de você estar disposto a gastar esse ponto de força de vontade, você já está demonstrando para o mestre que você está usando toda a sua vontade naquilo que você está testando. E daí ele já permite automaticamente, né? Isso vai variar de mestre para mestre, mas é importante você saber que recuperar a força de vontade não é fácil, tá? Também não é dificílimo, não. Então, só o simples fato de você querer gastar já diz muita coisa sobre o quanto você quer ter sucesso naquele empreendimento, né? Outra forma de você gastar pontos de força de vontade é muitas vezes para você resistir a algum efeito que foge da tua compreensão. Por exemplo, você está prestes a enlouquecer, você está sendo tomado por um surto psicótico. Você pode gastar um ponto de força de vontade para você se controlar e manter aquilo. Ou então um vampiro, ele está tentando utilizar alguma disciplina que vai controlar a tua mente. Eu não vou dizer aqui qual disciplina é, porque eu não tenho de cabeça os sistemas de cada disciplina, né? Varia de uma para outra, e se eu for citar uma disciplina específica, eu vou com certeza cometer uma gafe aqui. Mas vamos dizer que alguma criatura sobrenatural está tentando dominar a tua mente. Dependendo de como funcionar aquela magia que ela está utilizando, você muitas vezes vai gastar um ponto de força de vontade para resistir a sua mente de ser controlada. Um exemplo para te dizer, né? Seria uma forma aí, ou então muitas vezes para você se controlar, um vampiro está chegando perto ali do fogo, vai entrar em frenesi, gasta um ponto de força de vontade, ele conseguiu se controlar, né? Não entrou em frenesi. São alguns exemplos de como gastar pontos de força de vontade. Outra forma de utilizar a força de vontade é você testando, né? Por exemplo, você tem aqui força de vontade 7, você vai rolar ali 7 dados, né? O mestre ele pode exigir que para realizar determinada atividade você vai testar ali força de vontade, então você pega os 7 dados, rola, se tiver sucesso, você conseguiu fazer, se tiver fracasso, você fracassou, certo? E um outro jeito é para resistir, né? Vamos dizer que essa mesma criatura sobrenatural fracassou em tentar dominar sua mente, né, daquele jeito, com você gastando o pontinho. Ela vai utilizar uma outra magia de dominação da sua mente, e daí, isso aqui eu estou dando um exemplo, tá, pessoal? Para vocês entenderem alguns usos da força de vontade. E aí, essa criatura ela vai precisar fazer um teste para saber se consegue ou não dominar sua mente. A dificuldade desse teste, muitas vezes, pode ser o nível de força de vontade. Então, quanto mais alto for a sua força de vontade, mais difícil é de uma criatura conseguir dominar sua mente, controlar, te dar ordens, etc e tal. Então, só para você ter uma noção geral aí, porque são muitas coisas que dá para você fazer ali com força de vontade, certo? Um ponto importante também é que é extremamente desaconselhável você gastar todos os pontos de força de vontade, porque se vocês ficar com 0 força de vontade, isso significa que o seu personagem ele se esgotou de vontade. Ele pode entrar ali num estado catatônico ou num estado de esgotamento mental, e tem sério risco ali de você perder até mesmo o teu personagem, né? O mestre, se ele não for muito condescendente, ele pode olhar para você e dizer assim, ó, você não vai conseguir sair, se levantar da cama hoje, porque você está em estado de depressão profunda. Então é isso que pode acontecer se vocês, por um acaso, cometer a bobagem ali de gastar todos os seus pontos de força de vontade.
E aqui vocês percebem que quanto menos pontos de força de vontade você tiver restante, mais seu personagem vai ficando com a vontade dele enfraquecida, né? Tudo isso são pequenas nuances ali da roleplay e de como a tua partida ali vai se desenrolar ao longo aí do jogo, né? Hum. Eventualmente, ao longo das suas partidas, né, à medida que, que o seu jogo ali de Vampiro à Máscara, ou de Lobisomem ao Apocalipse, ou de Mago à Ascensão, à medida que o jogo for se desenrolando, as sessões forem acontecendo, os episódios, vocês forem se reunindo e jogando, e você for ganhando pontos de XP, eventualmente você vai querer ou vai sentir a necessidade de querer aumentar os seus pontos ali de força de vontade. E aí vem a pergunta, né, que eu sempre tenho trazido a cada novo episódio aí do Aprendendo RPG Storyteller, quantos pontos de XP eu preciso para aumentar a minha força de vontade? E a resposta é simples: uma vez o nível atual. Então, se você, vamos dizer aqui no nosso exemplo, nosso personagem ele tem força de vontade 7. Se ele desejar aumentar a força de vontade dele para 8 permanentemente, ele vai ter que gastar ali seus 7 pontos de XP, né, seus 7 pontos de experiência. Gastou, ele aumentou a força de vontade de 7 para 8, certo? Isso daí é algo importante de você ter em mente também. Mais alguma coisa de força de vontade? Ai, ai, ai. E para finalizar aqui o nosso vídeo, eu acho que é importante a gente aprender também como se recupera forças de vontade, né? A gente viu mais para trás como que você utiliza a força de vontade e um dos jeitos de utilizar é justamente gastando a força de vontade. Deixa eu vir aqui na ficha. Vamos dizer que que ele está com 4 pontinhos aqui gastos, né? Um jeito muito simples de recuperar a força de vontade que eu falei praticamente no primeiro vídeo da nossa série é você interpretando o seu personagem corretamente na sua natureza e comportamento. Se o mestre sentir que a sua interpretação está condizente com o que você colocou na ficha, ele pode simplesmente determinar que você se saiu muito bem, que você está agindo de forma confortável para o seu personagem e determinar que você recupere seus pontos de força de vontade. E, analogamente, a gente poderia dizer que cada vez que seu personagem agir contrário à natureza e ao comportamento dele, ele também, o mestre, ele pode determinar que o seu personagem está se esforçando muito para cumprir, para fazer de conta que ele é uma pessoa que ele não é. E esse esforço mental de representar um papel perante a sociedade que é incondizente com os valores do teu personagem, o mestre ele pode determinar que você perca um ponto de força de vontade, mesmo que você não queira. Então, isso é um alerta que eu deixo aqui para vocês, é uma outra forma de gastar pontos de força de vontade, certo? Outra forma de recuperar pontos de força de vontade é sempre quando o seu personagem ele tem sucesso numa missão, em um objetivo que ele está buscando muito. Não precisa ser a missão da história, mas pode ser uma missão pessoal, algo que ele queira alcançar. Isso revigora a autoestima do teu personagem, revigora a força de vontade dele. E aí o mestre ele pode determinar que o seu personagem recuperou um ponto de força de vontade. Então, daí vocês podem ver que não é exatamente fácil recuperar a força de vontade. Você pode gastar, é muito fácil gastar, mas você também tem que gastar com sabedoria, certo?
Então, acredito que nesse ponto eu já passei tudo o que vocês precisam saber a respeito de força de vontade. Como vocês já podem ver, nós já estamos chegando praticamente no final aí dessa primeira parte da série. O próximo vídeo que eu vou falar vai ser sobre qualidades e defeitos e sobre os pontos de bônus, né? Porque qualidades e defeitos e pontos de bônus tem tudo a ver. Até agora, a gente viu pontos de bônus para aumentar alguma característica da ficha, um atributo, uma habilidade, um antecedente, força de vontade, mas a gente vai ver um segundo uso, que é comprando qualidades ou aumentando os seus pontos de bônus, comprando defeitos, né? Não é agora que a gente vai ver isso, vai ser no próximo vídeo, certo? Mas por agora, a gente vai ficando por aqui. Deixa eu trazer aqui de volta, a gente vai ficando por aqui, né? Agradeço a todos que acompanharam o vídeo e que estão acompanhando a série, né? Vocês acredito que nesse ponto você já tem uma boa noção do sistema Storyteller. Em breve a gente vai para as mecânicas mais específicas de fazer testes, combate, etc e tal, mas eu acho que nesse ponto a maioria já tem uma noção mais ou menos boa do sistema, porque é um sistema bem mais simples, inclusive, que Dungeons and Dragons. Curtam, comentem, compartilhem o vídeo, comentem aqui embaixo se existe alguma coisa que eu me equivoquei ou que eu esqueci de mencionar, porque o objetivo desse vídeo é passar a informação completa aí para vocês. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e falou!